E aí, galerinha do bem, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui quem fala é a professora enfermeira Juliana Gueno e hoje nós vamos dar seguimento à nossa segunda parte sobre noções de saúde mental. Vem comigo. Então, vamos lá. Principais doenças mentais, seus sinais, sintomas e estratégias de manejo. Depressão, então. Depressão é uma das doenças mentais mais comuns e todo mundo nunca se viu uma época em que tivesse tantos casos de depressão. Seja por excesso de informação, seja por excesso de expectativa que as pessoas têm em ti, seja a expectativa que nós mesmos temos a nosso respeito, enfim, seja por diversos fatores aí, a depressão hoje ocupa o ranking das doenças mentais. Vamos entender quais são os principais sintomas dela. Uma tristeza profunda, e essa tristeza, gente, às vezes ela não tem uma explicação, né? Eu simplesmente estou triste, certo? E isso às vezes acaba causando um sentimento de culpa na pessoa. Poxa vida, eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho filho, eu tenho tudo certinho na minha vida e eu não sei por que eu tô triste. Só que a tristeza é um sintoma de uma doença. E a pessoa não entendendo que a tristeza faz parte de um sintoma de uma doença que vem acumulando fatores ao longo da vida inteira dela, ela se sente culpada, o que acaba piorando a situação ainda mais, tá? Aí o que acontece? Pode apresentar também isolamento social, as pessoas tendem a não se arrumar, a não querer sair, a não ter vontade de sair, não ter vontade de viajar. E aí com isso ela acaba apresentando também uma baixa autoestima, ela começa a se sentir gorda, ela se sente feia, né? Ela se sente inútil. Então esses sentimentos são sentimentos que às vezes não procedem e na maioria das vezes não procede. São sentimentos que as pessoas sentem e elas acabam se sentindo culpadas por sentir e não entendendo que isso é uma depressão. E a depressão ela é uma doença silenciosa, ela é uma doença velada, porque é muito mais fácil às vezes tu identificar uma doença física, porque ela tem sinais e sintomas, do que uma doença mental que só tem sintomas, não tem sinais, ou seja, não tem nada que a pessoa visivelmente consiga enxergar. Por exemplo, a pessoa que tem minha pressão alta, eu consigo mensurar a pressão dela e verificar que ela está com uma pressão alta. Uma pessoa que tem depressão, eu não consigo ter um aparelhinho, tu tem uma depressão. Não, os sinais, eles são, na verdade, muito velados, eles são sintomas. As pessoas não conseguem, quem conversa contigo não consegue perceber. Tu tem esses sentimentos e tu não consegue entender a gravidade desses sinais, desses sintomas, certo? E aí, outro fator importante, a pessoa ela vai perdendo interesse nas atividades da vida diária. Ela já perde vontade de tomar banho, muito comum as pessoas, por exemplo, principalmente idosos, perdem vontade de tomar banho, perdem vontade de conversar. Então, esses são fatores, junto com os que eu te passei até agora, que vão corroborar por um diagnóstico de uma depressão. Veja bem, o diagnóstico de depressão não pode ser dado por enfermeiro, por técnico, por cuidador. O diagnóstico da depressão ela só pode ser dada por um médico. Leva essa pessoa no psicólogo, leva no psiquiatra, identifica através dos sintomas a depressão e começa a tratar. E aí o que a gente vai fazer? Então algumas técnicas de manejo dessa doença vão incluir terapia comportamental, né? Eu entender o que eu sinto, eu entender o que eu penso, eu entender que isso é uma doença e começar a construir comportamentos que vão fazer com que eu melhore essa perspectiva, vão fazer com que eu entenda a minha dificuldade e a minha limitação e vai estimular com que eu tenha novos pensamentos, novas atitudes. Então é comportamento, eu entender o que eu tenho, entender a gravidade da situação e tomar atitudes como caminhadas, ouvir músicas, danças, né? Que são comportamentos que vão me ajudar a combater a depressão. Outro item, mudança de estilo de vida. Então, começar a meditar, fazer atividades físicas, dietas equilibradas. É importante que eu faça isso e que a partir do momento que eu identifico a depressão, que alguma pessoa que eu conheço ou que eu cuido tem depressão, que eu possa estimular, tá? Então, se a pessoa que tu cuida, ela tem essa questão, vamos estimular esses manejos, certo? Vamos lá. Outra, ansiedade. Ansiedade. Muita gente não tem ideia exatamente o que significa ansiedade, né? As pessoas, elas têm uma ideia errada a respeito da ansiedade. Ansiedade, então, ela é caracterizada por uma sensação constante de inquietação e medo irracional, sabe? Eu posso estar numa sala de aula, eu posso estar no meu ambiente de trabalho, eu posso estar viajando e daqui a pouco eu começo a me dar uma inquietação, uma angústia, né? Uma sensação que
algo vai acontecer, que algo errado vai acontecer, que alguma coisa ruim vai acontecer e isso não tem fundamento, isso vai piorando e eu vou perdendo o controle dessa sensação. Então, assim, resumidamente, essa é a característica da ansiedade. Então, os sintomas vão incluir ali taquicardia, que é a aceleração dos batimentos cardíacos, né? Que é a sudorese, tu começa com aquele suor frio nas mãos, né? No pescoço, no corpo. Tu começa a apresentar também tremores, né? E, além disso, começam a vir pensamentos obsessivos, né? E evitação de certas situações. Esses pensamentos, eles podem ser dos mais diversos possíveis e parece que são pensamentos que eles são completamente incontrolados. Tu começa a ter aquela sensação, aquele pensamento que alguma coisa ruim vai acontecer. Ah, eu vou viajar, tá tudo certo, vou viajar. Aí eu começo a pensar, vai acontecer algum acidente, vai acontecer alguma tragédia, e se chover, e se eu for assaltada. Então são pensamentos, né, circulares, que tu não consegue evitar, que vão fazer com que tu comece a apresentar sintomas físicos, sinais físicos, como esses que eu te apresentei, taquicardia, sudorese e tremor. Isso é ansiedade. Além da ansiedade, nós temos aqui o manejo, né? Como é que a gente vai manejar a ansiedade? De novo, terapias cognitivas comportamentais, o que me desencadeia a ansiedade, o que acontece quando eu tenho ansiedade e como é que eu posso desenvolver comportamentos, atitudes e pensamentos que vão fazer com que eu consiga controlar essa ansiedade, né? Vou pensar num campo, vou pensar numa viagem bacana que eu tive, vou lembrar alguma coisa da infância. O importante é que tu identifique esses momentos, esses comportamentos que vão desencadear a tua ansiedade e tu crie mecanismos comportamentais, seja de pensamentos, seja de atitudes, né? Que vão minimizar os efeitos dessa ansiedade. Vou pensar em algo bom, vou pensar em algo bom, vou pensar na infância, em momentos bons que eu tive, vou entender que esses pensamentos fazem parte da ansiedade, que não são meus, que não me pertencem e vou deixar eles passarem, ok? Meditação ajuda muito, obviamente exercícios físicos, relaxamento, em alguns casos aí existem medicações aos quais serão prescritos por psiquiatras, que ajudam bastante, que são os ansiolíticos, certo? Esquizofrenia também é outra doença mental significativa que afeta cerca de 1% da população global. Isso parece pequeno, mas se tu for ver em números de pessoas, isso realmente é um número muito expressivo, ok? E o que significa esquizofrenia? Significa a pessoa apresentar psicoses. O que significa psicose? Psicose é todo sentimento, pensamento que não condiz com a tua realidade, né? Por exemplo, eu começo a pensar coisas que elas não existem, né? Começo a criar coisas na minha mente que não condiz com a realidade. Eu começo, inclusive, a enxergar coisas, ver coisas que não são reais, tá? Então, isso são os delírios, são as alucinações, né? A pessoa também ela pode apresentar um discurso desorganizado e um comportamento bizarro, porque a partir do momento que eu tenho uma distorção da realidade, que eu tenho uma percepção diferente da realidade, que eu começo a ver coisas que não existem, ouvir coisas que não existem, eu começo a apresentar comportamentos que são bizarros, que são diferentes, né? Isso, com certeza, também vai atrapalhar o teu cognitivo. O que é o teu cognitivo? É a tua capacidade de aprender, raciocinar e pensar, certo? O manejo. Como é que vai ser o manejo da esquizofrenia? O manejo dessa doença ela inclui medicamentos, obviamente, receitados por psiquiatras ou médicos, e antipsicóticos. Existem medicações que são específicas, que são exclusivas para psicose, né, que são antipsicóticos. Terapia psicossociais, terapia ocupacional e outros tratamentos também de reabilitação, certo? Transtorno bipolar. O transtorno bipolar ela é uma outra condição que afeta o humor e o comportamento e ele é caracterizado por mudanças extremas de humor, que vão desde períodos de euforia, onde a pessoa se acha um herói, onde a pessoa acha que consegue tudo, pode tudo, faz tudo, né? Inclusive ela pode ter um comprometimento da qualidade do sono, ela acaba perdendo o sono, né? Ela tem energia, ela tem capacidade para fazer tudo que ela acha que ela consegue fazer. Né? Ela realmente acredita que ela pode fazer coisas que
outras pessoas não fazem, né? Ela se sente assim uma pessoa nesse momento eufórico, a pessoa realmente ela se sente super, hiper. Eu faço tudo, eu posso tudo, eu consigo tudo, né? E não tem limite. E aí nesse momento ela acha que ela vai conseguir dar conta de todas as atividades que ela está fazendo. E é um momento em que ela pode apresentar gastos excessivos, né? Então a pessoa bipolar no período eufórico, ela vai estourar o cartão de crédito, ela vai comprar. Por quê? Porque ela acha que depois ela vai conseguir pagar, ela não vai pensar no depois. Ah, mas a minha renda não dá, mas eu dou um jeito, eu faço um bico aqui, eu faço um bico ali. Ela acaba se endividando porque ela acha que ela vai conseguir sanar as dívidas dela e por aí vai, tá? Então, isso é um exemplo que eu te passei da fase eufórica. Aí, da fase eufórica, ela pode passar, né, para períodos de depressão profunda. Então ela intercala períodos de euforia, que a gente chama de mania, com depressões profundas. Aí ela vai para o outro extremo. Aí eu não consigo nada, eu sou péssima, a minha vida não vai para frente, eu não consigo resolver os meus problemas, eu estou angustiada, eu não quero sair de casa, né? Eu não quero trabalhar, eu não quero tomar banho. Então ela vai fazer essas oscilações de humor aí. Como é que vai ser o manejo da bipolaridade? O manejo da bipolaridade vai envolver estabilizadores de humor, que é uma medicação, de novo, prescrita por médicos ou psiquiatras. Psicoterapia, a terapia ela é fundamental para pessoas que têm bipolaridade, né? E mudanças do estilo de vida. De novo, a pessoa que ela tem bipolaridade é muito difícil de trabalhar, porque nessas fases eufóricas ela acredita que ela consegue realizar muitas coisas e de fato ela consegue realizar muitas coisas. Então o bipolar ele tem um ganho secundário em relação aos seus momentos de euforia, tá? E é extremamente importante que o bipolar ele entenda as suas limitações, ele entenda que ele vai oscilar, que se hoje ele está numa fase eufórica que ele faz tudo, amanhã ele pode entrar numa fase depressiva. Importante ele saber disso, reconhecer as suas limitações, reconhecer essa doença e desenvolver, trabalhar junto com o terapeuta, né, o cognitivo comportamental. É o entender, saber o que eu passo e como fazer para mudar e viver da melhor maneira possível, tanto a parte eufórica quanto a fase depressiva. Eu entender o meu comportamento, entender a minha doença e desenvolver métodos, estratégias para reconhecer as fases que eu estou e saber lidar com elas, certo? Muito bem. Outro transtorno que eu trouxe aqui é o transtorno obsessivo compulsivo, que a gente chama de TOC, né? Que é extremamente importante a gente mencionar esse transtorno, porque ele é uma condição marcada por obsessões, compulsões repetitivas, né? Como lavar as mãos várias vezes, verificar se as portas estão fechadas. Ai, mas, prof, toda vez que eu vou sair, eu vou lá ver se a porta está trancada. Ok. Quantas vezes tu faz isso? Tá? Fui lá, verifiquei que a porta está trancada, beleza. Agora, se eu faço uma vez, duas, e se a partir desse momento também, que eu vou verificar que a porta está trancada, eu utilizo um ritual, né? Um ritual tipo assim, tranquei a porta, tento abrir ela 3 vezes. Ok. Aí, se eu tento verificar que a porta está fechada, eu vou lá de novo e tento abrir ela 3 vezes. Isso acaba se tornando um transtorno obsessivo compulsivo, sabe? Aí eu saio de casa. Ai, mas será que eu fechei a porta? Bah, não tenho certeza. Ou fechei a porta, mas não tentei abrir ela 3 vezes. Volta para casa, abre a porta, fecha, tenta abrir 3 vezes de novo para conseguir sair. Isso acaba virando um ciclo vicioso. Isso foi só um exemplo, tá? Verificar se as portas e as janelas estão fechadas, necessidade de ter coisas simétricas. Por exemplo, eu boto uma caneta do lado da outra, né? E elas têm que ficar rigorosamente alinhadas. Então tem gente que tem mania de simetria, né? Vai na casa do vizinho, vai na casa da sogra, vai lá, arruma o quadro da sogra, né? Arruma, vai lá, ajeita a mesa, o prato. Aí às vezes a pessoa não percebe que ela tem esse transtorno. Porque isso é tão dela, é tão intrínseco que às vezes alguém de fora, olha, será que isso não tá demais? Então se tu tem mania de limpeza, né? A pessoa pega um copo, larga um copo, tu vai lá, a pessoa tirou o copo, tu vai lá, passa o paninho, né? Ou lava o copo 3, 4 vezes, né? Ou vai lá, varre a casa várias vezes, enfim, várias situações que são repetitivas e são demais. Então tudo aquilo que é demais, né? Seja mania de
limpeza, seja mania simétrica, enfim, pode ser um transtorno obsessivo compulsivo, certo? E aí pensamentos indesejados também podem acontecer muitas vezes ligado a sexo, danos físicos e religiosos. E por aí vai. Como eu tô dando só uma pincelada aqui, nós não vamos nos aprofundar, mas nós teríamos muito o que falar a respeito dessas doenças mentais. Qual é o manejo do toque, então? Terapia cognitiva comportamental, de novo, eu entender o que me afeta, eu entender as minhas limitações e desenvolver estratégias comportamentais, né, de atitudes para evitar ou minimizar o meu problema mental, tá? De novo, terapia cognitiva comportamental envolve identificação do teu problema, reconhecimento das tuas limitações e desenvolver estratégias comportamentais para que eu evite aquela situação, tá? Eu sei que eu tenho toque de abrir a porta, de ver se a porta está trancada. Bom, eu sei disso, eu sei que eu tenho essa mania. Então eu vou trancar a porta, estou trancando a porta e não vou voltar para ver se ela está trancada. Isso é uma terapia cognitiva comportamental. Eu entendo a minha patologia, eu entendo a minha limitação e eu estou desenvolvendo um outro comportamento para combater aquele comportamento que me prejudica, certo? Meditações, né, específicas, exercício, relaxamento e por aí vai. Terapia é extremamente importante, neste caso é fundamental, ok? Então, diante todas essas coisas que eu te falei, a saúde mental, é importante lembrar que cada doença mental pode afetar as pessoas de forma diferente, com sintomas variados, intensidade e frequência diferentes também. Né? Não é porque a minha bipolaridade é assim que a tua vai ser, que o meu toque é assim que o teu vai ser. Existem graus. Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa vai apresentar uma variação, uma intensidade, uma frequência, ok? Ela não é um padrão. Doença mental, ela não é, por exemplo, um padrãozinho como uma hipertensão. Hipertensão de tanto a tanto é normal, acima de tanto a pessoa é considerada hipertensa, abaixo de tanto a pessoa é considerada hipotensa. Saúde mental não funciona assim. Cada pessoa, cada doença vai apresentar suas características específicas. Cada pessoa é única, cada sintomatologia é única. Elas vão apresentar alguns sintomas e sinais que são próprios da doença, né, característicos, mas levando em consideração as suas peculiaridades. Os sintomas podem não ser os mesmos para a pessoa A e para a pessoa B, tá? Eles têm lá alguns que são mais comuns, que são mais característicos, mas em geral as pessoas têm as suas particularidades. É fundamental que as pessoas que apresentam sinais de doenças mentais procurem ajuda de profissionais da saúde para diagnóstico preciso e tratamento adequado. Se tu está acompanhando uma pessoa, se tu está acompanhando um idoso, uma pessoa com deficiência, e tu começa a observar alguns desses sinais que eu te passei, indica, né, sugestiona que essa pessoa procure ajuda profissional. A única pessoa que realmente vai diagnosticar e vai poder auxiliar, seja com medicamentos ou terapia cognitiva comportamental, é o médico, o psicólogo, enfim, o terapeuta daquela pessoa, certo? Então sugere, a leva no psiquiatra, leva no psicólogo, para que essa pessoa consiga lidar com essa sintomatologia e tenha um diagnóstico adequado, certo? Então, galerinha, o que eu queria passar para você sobre saúde mental, resumidamente, foi essas questões. Eu te trouxe aqui alguns referenciais bibliográficos para que, se tu te interessares, possa fazer uma pesquisa mais aprofundada e conhecer um pouco mais sobre essas patologias, tá? Beijão, até a próxima aula. Fui!